Bom dia, boa tarde pessoal, para todos os meus seguidores. Estou a informar que a partir do mês de outubro estamos em promoção aqui no Salão J. Mangonjo, no Patriota. Estamos localizados na rua direita do Instituto dos Petróleos, junto à farmácia Akire. Daqui quem fala é o Domingos José Segunda, mais conhecido por Jos, artista comercial. Estou a informar isso para que possam seguir, possam estar atualizados, né? E só mais um adoçozinho. Para quem é meu seguidor e segue os cortes que eu faço, é só para ver que, estou cansado. Tantos looks a fazer, meu Deus. Só não me considero como o melhor do mundo porque ainda